Voltamos aqui no vídeo 4 com a responsabilidade profissional, capítulo 3 do Código de Ética. Na verdade, nós poderíamos dizer que todo o Código de Ética fala de responsabilidade profissional, né? Então, mas vamos buscar entender aí, né, que muitas vezes na evolução do Código de Ética foi necessário desdobrar, né, várias regras que poderiam, ou antigamente eram num sentido geral, para ir explicando cada vez melhor, o que vai tornando o código de ética mais denso, né, ao longo do tempo. Mas a gente vai ver que tem situações aqui, que eu vou até mencionar, que dispensava ser tratado como é tratado dentro do código de ética. No código de ética, você poderia ter apenas as regras gerais, né? E aí, nas resoluções, especificamente, você trataria determinados temas. Mas, se o código de ética, na sua reformulação, optou-se por colocar nele o desdobramento de determinadas matérias que estão, inclusive, em resoluções específicas, é porque, de alguma forma, isso tem uma mensagem para a gente. Está dizendo para a gente que é preciso dar mais atenção. Foi dada mais atenção, tá, a esse tópico específico, como eu vou exemplificar alguns aqui para vocês, para que os médicos estivessem mais atentos. A verdade é essa, né? Então, se está desdobrado, é porque a questão é mais recente, né? Ela está muito em evidência, ela ainda traz muitos problemas, muitos questionamentos, tá? Vamos adiante. Então, o primeiro tópico, causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Vou fazer uma pequena explicação aqui para vocês, tá? O dano ao paciente, gente, ele pode ser um dano físico, ele pode ser um dano moral, pode ser um dano psicológico, né? Então, isso vai equivaler um pouco à noção que a gente tem lá no direito civil, né, das espécies de danos, tá? Então, a gente trata no direito civil do dano estético, o dano moral, o dano psicológico, que, na verdade, ele normalmente já está embutido no dano moral, quando a gente vai falar de direito civil, e o dano físico, né? Que, quando a gente fala aí do dano psicológico ou psíquico e do dano físico, a gente pode estar automaticamente também falando de crime, né? De lesão corporal. Então, como eu disse anteriormente, o mesmo fato de um médico, né, ele pode repercutir na esfera ética, né, e na jurídica, no âmbito civil e penal, tá? E quando ele diz ação ou omissão, é o fazer ou deixar de fazer. Então, muitas vezes, o que se tem que vai ser responsabilizável é tanto o que se faz de forma consciente, como aquilo que, sendo obrigado a fazer, deixou de fazer. E quando ele fala caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência, é a ideia de culpa. Você já deve ter ouvido falar da culpa e do dolo, né? Então, o dolo é quando você age propositadamente, né? Então, no dolo se tem a intenção de atingir um determinado resultado. Por exemplo, eu vou agir dessa forma porque eu quero causar um dano à saúde do paciente. Mas isso é tão absurdo da gente imaginar, né? De um médico pensar que ele seria, na verdade, um grande monstro. Então, o próprio Código de Ética, ele já trata aqui, né, uma presunção de culpa, ou seja, quando o médico erra, presumidamente, ele faz isso de forma culposa, que é sem a intenção. Ele erra, mas ele não queria aquele resultado, tá? E aí as modalidades de culpa, imperícia, imprudência e negligência, elas vão se distinguir da seguinte forma. Vou ser rápida aqui. A imprudência é sempre uma culpa, uma ação culposa, sem intenção do médico, que acaba errando porque fez algo que não deveria ter feito, não era daquela maneira que deveria ter sido feita. Ou na negligência, no caso da negligência, deixou de fazer, é uma omissão. E a imperícia, ela é uma situação que é complicada, inclusive, na análise da responsabilidade médica, porque você tem que a imperícia, ela se dá por ação ou omissão, quer dizer que uma imprudência ou uma negligência também pode ser uma imperícia, tá? Mas numa situação em que se exigia muita expertise desse profissional. Ora, mas na verdade, isso fica complicado dentro da ética médica, porque os médicos, quando eles se formam e adquirem, né, a sua inscrição no conselho,
eles já são médicos, e todo médico, mesmo sem nenhuma especialização ou nem uma especialidade, né, desenvolvida, ele pode praticar qualquer ato médico. Então, poderíamos dizer, por essa ótica aí, que todo médico que erra é imperito. Mas tem a perspectiva do seguinte, não, eu sou imperito, na verdade, quando eu estou dentro da minha especialidade, porque a imperícia, o que é, vamos lá, imperícia, tá? Vamos lá, perícia. Perícia é ser expert em alguma coisa. Então, vamos pegar a situação que os médicos, na verdade, quando eles estão no generalismo, né? Eles sabem medicina, mas eles não são expert em nada específico, poderíamos pensar assim. E aí, quando ele se especializa, quando ele busca uma especialidade, para ser mais correto aqui com a linguagem, ele então se diria, olha, para isso aqui eu me super preparei. Então, eu sou um perito nisso. E aí, como eu espero que ele tenha essa perícia, toda vez que ele pratica um ato que não reflete essa perícia, ele estaria sendo imperito. Qual que é a diferença disso para negligência e para imprudência? É como se na análise, se eu for por esse segundo raciocínio meu, na análise a gente tivesse um pouco mais de exigibilidade quando estiver dentro da especialidade. Mas essas são questões em que a gente ainda divaga e discute sobre elas, tá? Bom, do parágrafo único, a partir desse parágrafo único, eu vou englobar aqui, tá, até o artigo 6º. Eu não vou fazer a leitura de cada um. Por quê? A regra geral poderia considerar que está aqui, a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Então, o artigo 2º ao 6º, eles vão trazer algumas situações, né, que vão querer evidenciar esse posicionamento do parágrafo único, de que a responsabilidade é pessoal e não pode ser presumida, né? Então, o desdobramento, ele vai dizer mais ou menos para a gente assim, depois você vai fazendo leitura aí e vai entendendo o que eu estou dizendo, tá? Olha, eu sou médica, não sou, né, gente? Mas assim, se eu fosse médica, então eu estaria inscrita no Conselho de Formação em Medicina, eu respondo pelos meus atos, os que eu pratico. E aí eu tenho uma empresa, tá, essa pessoa jurídica, ela pode se responsabilizar a partir do momento que ela contrata outros médicos pelos atos dele? Civilmente, sim, eticamente, não, nem criminalmente. Então, eu tenho uma empresa e eu contrato outros médicos, mas o ato que cada médico pratica é ele que responde perante o Conselho de Medicina e também criminalmente. Civilmente, pode ser que a empresa também se responsabilize, né, a fazer a análise de cada caso, certo? Então, eu não posso assumir o que o outro faz, por isso que eu não posso atestar aquilo que eu não vi, assinar aquilo que eu, na verdade, não atesto, aquilo que eu não tive constatação, eu não diagnostico, não atesto o paciente que eu não examinei. Ainda que outro médico diga, olha, eu examinei é dessa forma. Então, para eu confirmar o que o colega está fazendo, está dizendo, eu tenho que realizar o meu exame, a minha análise, ainda que ela seja idêntica na maneira de fazer, ainda que o resultado seja idêntico, né? Então, que fique bem claro isso, porque no desdobramento aqui, né, você vai entender que é exatamente o que eu estou dizendo, certo? Bom, aí vem deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão. Então, nós vamos pegar aqui também, né, o artigo 8º e o 9º para explicar uma questão sobre a urgência e emergência, tá? Vou mostrar aqui para vocês que existe uma resolução específica, né, dessa questão de urgência e emergência. Então, nós temos a resolução CFM 2077, de 2014, que dispõe sobre a normatização do funcionamento dos serviços hospitalares de urgência e emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho. Então, como essa resolução ela vai dizer para a gente, né? Vai trazer para a gente uma noção de que entende-se por serviços hospitalares de urgência e emergência, os denominados pronto-socorros hospitalares, pronto atendimentos hospitalares, emergências hospitalares, emergências de especialidades ou quaisquer outras denominações, excetuando-se os serviços de atenção às urgências não hospitalares, como as UPAs e congêneres,
Eles têm uma outra resolução feita logo em seguida, que é a 2079 de 2014, que vai dispor sobre a normatização do funcionamento das unidades de pronto atendimento UPAs 24 horas e congêneres, ou seja, essa 2079, ela acaba complementando, então, a 2077. Então, eu te aconselho fazer uma leitura do que essa resolução, então, vai desdobrar em matéria de plantão médico nas urgências e nas emergências, englobando aqui os 3 artigos. Mas, de uma forma geral, gente, pelo princípio ali, né, pela norma que já foi colocada anteriormente, de que você responde exatamente pelo que você fez, você não responde pelo que o outro fez. E se outro fez no seu lugar, a responsabilidade era sua. Cada um vai responder pelo que fez e você vai responder pelo que você não fez. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Assim, você está no plantão. Aí, o plantão é seu. Aí você não faz, outro médico vem e faz. Ok, ele está de parabéns. Se ele errar, a responsabilidade vai ser analisada do ato que ele praticou. Mas a responsabilidade de não ter atendido quando o plantão era meu é minha. E aí, ainda que o outro colega tenha acertado, eu vou responder por não estar ali de prontidão, né, do meu plantão. E se o meu colega errou naquele atendimento que eu deveria ter feito, então ele vai ter análise de responsabilidade do erro dele, pelas questões dos atos que ele praticou. Mas eu continuo respondendo por não estar ali disponível de prontidão, enfim, de não estar fazendo meu papel no plantão. Então, toda vez que você tem um plantão, esse dever, ele fica muito enfatizado. Por quê? Porque o plantão, ele vai de hora a hora. E aí, na troca de plantão, é onde vem o risco, né? Se o colega não chegar. Ora, gente, quer dizer que se o colega não chegar, você não pode sair. Ah, mas eu tenho que sair. Então, você chama o diretor técnico daquele estabelecimento hospitalar e fala para ele, eu preciso sair. Então, quem fica no plantão? Essa responsabilidade passa a ser do diretor, se ele te dispensar. Se ele falar assim, você continua aqui até ter outro, eu não tenho outro e eu não posso assumir agora, você tem que ficar. Aí, se eu tenho outro plantão, não vou entrar nessas loucuras, não. Tá? Mas por quê? Porque tudo antes é previamente conversado, né, gente? Então, se você pega um plantão, e se fosse possível você emendar plantão em plantão, e eu não vou dizer que não é, porque eu sei que tem gente que em algum momento possa ter que fazer isso, tá? Então, você tem que ter avisado para o diretor técnico antes, assim, ó, quando eu sair daqui, eu tenho outro plantão, se isso fosse possível, se essa hipótese existir, tá? Então, eu não posso cobrir ninguém. Eu só trabalho aqui. Então, se você, diretor técnico, assumir comigo o compromisso de que, se o meu colega próximo do horário não chegar, você vai assumir e vai me liberar. Então, você já tem que ir prevenido para as questões que vão ter repercussão ética. Bom, isso em síntese, né, gente? Uma visão geral. Bom, continuando aqui na leitura, ele vai falar de acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina e com os profissionais de instituições médicas nas quais se praticam atos ilícitos. Acho até desnecessário o artigo 10, sabe? Porque é tipo dizer, óbvio que toda a ética médica, eu disse isso no começo, né? Nem tudo que é antiético é ilegal, porque a ética ela é mais exigente ainda. Mas, com certeza, tudo que é ilegal é antiético, né? Então, receitar ou atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. Gente, se não dá para imprimir, se não dá para digitar, faz uma letrinha de forma, né? E mais, sem a devida identificação, o mais importante não é o seu carimbo, é o seu nome, o seu CRM e a sua assinatura, tá? Então, tem gente que diz, eu tô sem carimbo. Ô, gente, você acredita que eu já vi médico ser processado porque era um casal de médicos, tá? E aí, um foi para o plantão e colocou o carimbo que estava em cima da mesa no bolso, mas não era da pessoa, não, era do cônjuge. Aí foi para o plantão, chegou lá, foi carimbar o Plaft, o nome do outro. Aí, nossa senhora, o que a pessoa fez, gente? Ao invés dela pegar outra folhinha, falar, esqueci meu carimbo, e pegar a outra folhinha, rasgar aquela, e fazer tudo que eu ia fazer, a receita, seja lá o que for, o atestado, né? E escrever o nome,
por extenso, né, numa letra legível, colocar o CRM embaixo e assinar, a pessoa falou assim, nossa, bati o carimbo do outro, então eu tenho que fingir que eu sou o outro. Aí foi lá e inventou uma assinatura, assim, bem embolada, assim, para ninguém falar de quem que era aquilo, e assinou em nome do outro. Óbvio que deu bizil, né, gente? Óbvio que deu processo ético disciplinar. Porque isso é verdade, tá? Então, mas por que a pessoa toma esse tipo de atitude, gente? Falta de análise antecipada das situações. Então, se você tiver essa regra, gente, eu tenho que ser identificado nos documentos que eu assino, mas para fazer isso, eu preciso que o meu nome, o meu CRM, a minha assinatura estejam ali, né? Você, na hora que estiver ali no problema, você sabe como resolvê-lo ou o melhor caminho para fazer isso, certo? Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que põem em risco sua vida, devendo comunicar o fato aos empregadores ou responsáveis, gente, isso é uma norma que está estabelecida para quem faz medicina do trabalho, e não para o médico que está atendendo como médico assistente, tá? Embora, obviamente, se você está atendendo o seu paciente lá no seu consultório e ele tem uma questão de saúde, vai interferir no trabalho, você vai orientá-lo, só que esse de advertir o empregador, tomar as providências, isso aí é o médico do trabalho, certo? E deixar de esclarecer o paciente sobre determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença é o dever de informação, né? Aqui também é a mesma coisa, gente, é óbvio, tudo que é ilegal dentro do nosso país, obviamente, não deve ser praticado, ainda que em outro país seja admitido, né? Descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgão, tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Eu vou pegar o artigo 15 e vou levá-lo até o artigo 16 e vou dizer o seguinte para vocês. Gente, tem uma resolução, tá? 2294 de 2021, é recente, olha só, 15 de junho, estou gravando essa aula hoje, 18 de julho, né? Então, é pouco mais de um mês aí que essa resolução foi publicada, ela vai desdobrar essa questão que fala sobre a reprodução assistida. Então, aqui é um dos pontos que seria desnecessário a gente ter esse tratamento aqui dentro do Código de Ética. Tinha que ser mesmo tratado por uma resolução, né? O código ele é uma norma que vai ser mais abrangente e aí as resoluções vão ser específicas. Então, façam leitura desses artigos acompanhados dessa resolução, tá? Porque é uma situação muito específica e, na verdade, gente, para tudo que você for vivenciar dentro da medicina, eu te aconselho a fazer o seguinte, ó, de volta lá no portal médico, tá? Agora, não mais na ética médica, mas aqui em biblioteca, você vai ter a consulta a normas, né, do CFM, do CRM. Então, gente, seja lá, qualquer coisa que você for fazer, antes de ter dúvida, antes de ter problema, sabe o que você faz? Você coloca aqui, ó, o assunto específico e faz uma consulta para ver se tem alguma resolução que fala sobre isso especificamente, né? Então, você vai ter diversos assuntos e se não estiverem aqui descritos, você pode escrever o termo que você entende que deveria existir a norma sobre ele, ou, caso você já tenha o número da norma, colocá-la aqui juntamente com o ano. Por quê, gente? Você tem que saber o que o seu conselho fala sobre situações específicas. Ah, mas eu coloquei um assunto aqui e não retornou pesquisa nenhuma. Então, você vê outras alternativas de termos que podem ser, né, sinônimos daquele assunto que você está procurando. Se você não achar nada, gente, possivelmente quer dizer que o conselho não regulamentou mesmo, né? Então, você fica com aquelas orientações de quando você estudou, de quando você se especializou, a ciência, o livro, a doutrina, tá? Os protocolos que, eventualmente, as sociedades né, ou associações de especialidades venham determinar sobre aquele tema, tá? Mas nunca deixe de olhar sobre cada coisa que você faz como profissional, e se é que fala, o que fala o seu conselho de medicina. Então, aqui depois ele passa a te advertir do descumprimento, né, do que o conselho estabelece para você, tá? Então, é óbvio, tudo que tiver no conselho que você descumprir, você está infringindo uma falta ética, ainda que não seja alguma coisa ilegal.
E vamos ver aqui, só para finalizar, deixar de assegurar quando investido em cargo ou função de direção, que aqui a situação é diferente. Você, como médico, tem que denunciar o lugar que você trabalha, se ele for ruim, se ele não trouxer boas condições, se ele não te der dignidade de trabalho. Mas, quando você for o médico no cargo ou função de direção, você tem que assegurar aos seus colegas os direitos dos médicos e demais condições adequadas para o desempenho ético profissional da medicina. E aí, se eu sou o diretor, né? Se eu sou o sócio, como é que é? Eu também tenho que denunciar. Ora, se você é um responsável por uma estrutura, você tem que buscar providenciá-la. Se não depende de você providenciá-la, então você agirá como os demais médicos, né? Você vai notificar também, tá? E permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens do seu empregador, do seu superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade, obviamente, né, gente, você vai seguir sempre o que é o melhor a despeito do que queiram que você faça, se isso não estiver de acordo com a sua consciência, tá? E deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Então, de uma forma geral, essas que, na verdade, deveriam ser mais genéricas e tem algumas coisas específicas, são normas de responsabilidade, mas, na verdade, como eu disse, tudo que está, a partir de agora, nos deveres do médico são de responsabilidade médica, tá? E aí nós voltamos no próximo vídeo falando sobre os direitos humanos.